Você repete pensamentos todos os dias que nunca escolheu ter. Pensamentos sobre o que você não merece, sobre o que nunca vai conseguir, sobre quem você é quando ninguém está olhando. E o pior não é que esses pensamentos existem. O pior é que você acredita neles. Você os trata como verdade, como se eles fossem a descrição mais fiel da sua realidade, quando na verdade são apenas o eco de tudo que entrou na sua mente sem permissão ao longo dos anos. A neurociência já provou que o cérebro humano não distingue, em termos de resposta fisiológica, entre uma crença falsa repetida com convicção e uma verdade absoluta. Quando você pensa, eu não sou capaz com intensidade suficiente, o seu sistema nervoso processa essa afirmação como um dado real do ambiente e começa a reorganizar o seu comportamento ao redor dela. Você começa a evitar oportunidades, começa a sabotar resultados, começa a construir tijolo por tijolo uma vida que confirma o que você acredita sobre si mesmo, não porque seja verdade, mas porque você treinou o seu cérebro para agir como se fosse. Agora considere o oposto. E aqui é onde tudo muda. Existe um texto escrito há milênios que contém em sua estrutura poética e espiritual uma das afirmações mais radicais já feitas sobre a identidade humana. O Salmo 139 não é apenas uma oração, não é apenas literatura sagrada, é uma declaração de origem, é um mapa de quem você realmente é antes de qualquer falha, antes de qualquer erro, antes de qualquer voz que tentou te convencer do contrário. E quando você começa a treinar sua mente com essa verdade todos os dias, algo no seu interior começa a se reorganizar. Não por magia, mas pela mesma razão que qualquer treino funciona. Repetição com intenção produz transformação. Este vídeo não é sobre religião, é sobre reprogramação. É sobre usar a sabedoria mais antiga do mundo para fazer o que a ciência moderna confirma que é possível: mudar a forma como o seu cérebro processa a sua própria identidade. E quando essa mudança acontece, tudo ao redor começa a mudar junto. Se você chegou até aqui, já é sinal de que algo dentro de você sabe que é hora de parar de viver no modo automático. Então, se inscreve no canal, deixa o coração nesse vídeo e compartilha com quem você sabe que também precisa ouvir isso. Agora, vamos começar. O problema da mente sem âncora de identidade. A maioria das pessoas vive sem saber quem é. Isso não é uma crítica, é um diagnóstico, porque desde cedo o ser humano aprende a se definir de fora para dentro. Você aprende quem é pelos nomes que os outros te deram, pelas notas que recebeu, pelos elogios que vieram e pelas humilhações que ficaram. Você aprende quem é pelo que funcionou e pelo que falhou, pelo que te incluiu em algum grupo e pelo que te excluiu. E ao longo do tempo, essa coleção de experiências externas se torna a sua referência interna. Quando alguém te pergunta quem você é, você responde com o que fez, com o que tem, com o cargo que ocupa, com o papel que desempenha. Mas nada disso é identidade. Nada disso é você. O problema de construir identidade de fora para dentro é que ela é frágil. Quando o emprego vai, a identidade vai junto. Quando o relacionamento termina, você não sabe mais quem é sem aquela pessoa. Quando o projeto fracassa, você fracassa junto com ele, porque você nunca estabeleceu uma âncora de identidade que não dependesse de fatores externos. E sem essa âncora, a mente flutua, oscila com cada crítica, com cada resultado, com cada fase da vida. E uma mente que flutua não tem direção. Uma mente que não tem direção não constrói. Uma mente que não constrói, repete. E a repetição sem propósito é o que transforma anos de vida em uma linha reta de sobrevivência disfarçada de rotina. Provérbios diz que como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Não como ele age, não como ele aparece, como ele pensa. O pensamento sobre a própria identidade é o fundamento de tudo. E o Salmo 139 oferece exatamente isso, uma âncora de identidade que não depende de desempenho, de aprovação ou de circunstância.
Ele parte do pressuposto de que você foi feito de forma admirável e maravilhosa, que os seus dias foram escritos antes de existirem, que você é conhecido em profundidade antes de qualquer conquista e independentemente de qualquer falha. Essa é a âncora. E treinar a mente com ela todos os dias não é ingenuidade espiritual. É a decisão mais inteligente que alguém pode tomar sobre a sua saúde mental e sobre a direção da sua vida. Quando a identidade está ancorada em algo que não oscila, o comportamento muda. A forma como você enfrenta desafios muda. A forma como você se levanta depois de cair muda. Porque você sabe, no nível mais profundo, que o que aconteceu com você não define quem você é. E essa distinção entre o que acontece e quem você é a diferença entre uma pessoa que é governada pelas circunstâncias e uma pessoa que governa a sua resposta a elas. Como o cérebro processa verdades repetidas. Existe um princípio dentro da neurociência que revolucionou a forma como os profissionais de saúde mental entendem a mudança humana. Esse princípio pode ser resumido assim: neurônios que disparam juntos, se conectam juntos. Toda vez que você pensa um pensamento, uma via neural é ativada no seu cérebro. E toda vez que esse mesmo pensamento é repetido, essa via se torna mais espessa, mais rápida, mais automática. Com o tempo, o pensamento deixa de ser algo que você escolhe conscientemente e passa a ser o caminho padrão da sua mente. É assim que crenças se formam. É assim que padrões se instalam. E é assim, exatamente assim, que eles podem ser desfeitos. A repetição intencional de uma verdade nova é o mecanismo pelo qual o cérebro literalmente se reconstrói. Isso não é metáfora. A neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de criar novas conexões ao longo de toda a vida, responde ao que é repetido com atenção e emoção. Quando você repete uma afirmação sobre a sua identidade com convicção genuína, engajando não apenas o pensamento racional, mas também o sistema límbico, que é o centro das emoções, você está criando as condições biológicas para uma mudança real de perspectiva. O cérebro não sabe a diferença entre memória vivida e memória construída com suficiente detalhe emocional. Ele responde ao que é sentido como real. Filipenses instrui que tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, nisso pensai. Essa não é apenas orientação espiritual, é um protocolo de higiene mental. É a instrução de que aquilo em que você escolhe focar determina a arquitetura do que você se torna. E quando você combina esse princípio com as verdades do Salmo 139, que afirmam que você é conhecido, que você é feito de forma única, que a sua vida tem propósito inscrito antes do seu nascimento, e você repete essas verdades com atenção e emoção todos os dias, você está usando o mecanismo mais poderoso da biologia humana a seu favor. O treino diário da mente não precisa ser longo. Pesquisas em neurociência comportamental mostram que sessões curtas de foco repetido são mais eficazes do que longas sessões dispersas. 15 minutos de repetição intencional, com atenção plena e engajamento emocional genuíno, produzem alterações mensuráveis nos padrões de ativação cerebral ao longo de semanas. O que muda não é apenas o pensamento, muda a estrutura, e quando a estrutura muda, o comportamento muda com ela de forma duradoura. O significado oculto de ser conhecido. Existe uma palavra no Salmo 139 que aparece logo no início e que carrega um peso que a maioria das pessoas passa sem notar. Essa palavra é conhecido. O texto diz que Deus sondou o coração e o conheceu, que sabe quando você se senta e quando se levanta, que compreende de longe os seus pensamentos, que está familiarizado com todos os seus caminhos e antes mesmo de qualquer palavra estar na sua boca, já sabe tudo sobre ela. Para muitas pessoas, essa ideia provoca desconforto, porque ser completamente conhecido implica ser completamente visto. E ser completamente visto, para quem carrega vergonha, para quem esconde falhas, para quem aprendeu que mostrar vulnerabilidade é perigoso, soa como ameaça e não como promessa. Mas aqui está a virada que transforma tudo.
O texto não para no conhecido. Ele continua. E o que vem depois do conhecido não é condenação, é presença. É a afirmação de que, mesmo sendo plenamente visto, a resposta não é rejeição. É acompanhamento. Para onde me irei do teu espírito? E para onde fugirei da tua face? A onipresença descrita no Salmo 139 não é vigilância ameaçadora, é sustentação incondicional. É a declaração de que não existe lugar onde você possa chegar que esteja fora do alcance do cuidado que te criou. Do ponto de vista da saúde mental, ser verdadeiramente conhecido e ainda assim plenamente aceito é o fundamento da autoestima saudável. Profissionais que trabalham com trauma e com padrões de autossabotagem identificam consistentemente que o núcleo do problema não é a falta de habilidade ou de inteligência. É a crença de que se as pessoas soubessem realmente quem eu sou por dentro, me abandonariam. Essa crença gera uma vida de performance constante, de máscaras, de exaustão. Porque você nunca pode descansar quando está o tempo todo tentando ser suficientemente bom para merecer presença e aceitação. Treinar a mente com a verdade de que você já é conhecido em profundidade e que esse conhecimento não gerou abandono, mas sim cuidado, é desfazer esse padrão no nível mais fundamental. Não é trabalho rápido, mas é trabalho real. E o Salmo 139, repetido com intenção e com abertura emocional, começa a instalar no sistema nervoso uma nova referência, a de que existir não precisa ser justificado, que você não precisa ganhar o direito de ocupar espaço, que você é conhecido e ainda assim completamente acompanhado. Treinar a mente é um ato de responsabilidade pessoal. Existe uma confusão muito comum entre espiritualidade e passividade. Muitas pessoas aprendem, em algum momento da vida, que devem colocar nas mãos de Deus e esperar. E essa ideia mal interpretada produz uma geração de pessoas que usam a fé como desculpa para a inação, que rezam pela mudança sem fazer nada que contribua para ela, que esperam um milagre externo enquanto recusam o trabalho interno. Mas o Salmo 139 não descreve um ser humano passivo contemplando um Deus distante. Ele descreve uma parceria, uma cocriação. Um ser formado de forma admirável e maravilhosa que tem, inscrita na sua própria constituição, a capacidade de agir, de escolher, de construir. Gálatas diz que o homem colhe o que planta, não o que deseja, não o que pede, o que planta. E plantar é um ato deliberado, intencional, repetido. Você não planta uma vez e colhe para sempre. Você planta todos os dias. E o que você planta na sua mente todos os dias determina o que você colhe na sua vida ao longo do tempo. Treinar a mente com o Salmo 139 é plantar. É uma escolha ativa de inserir na sua arquitetura mental uma verdade que reorganiza tudo ao redor. Não é passividade. É a forma mais alta de responsabilidade pessoal, a de governar o que acontece dentro de você antes de tentar governar o que acontece ao redor. Os profissionais mais eficazes em qualquer campo, seja medicina, negócios, esporte ou liderança, compartilham um padrão que a ciência do comportamento identifica consistentemente. Eles têm rituais diários de reforço mental, não porque sejam supersticiosos, mas porque entenderam que a mente é um instrumento que precisa ser afinado todos os dias. Um músico não afina um instrumento uma vez na vida e espera que ele permaneça perfeito. Um atleta não treina por um mês e espera manter a performance por anos. A mente funciona da mesma forma. O que não é alimentado com intenção é alimentado pelo acaso. E o acaso, na maioria das vezes, alimenta a mente com tudo que está errado, com tudo que falta, com tudo que pode dar errado. Assumir a responsabilidade de treinar a sua mente todos os dias com uma verdade que fortalece, é um dos atos mais revolucionários que um ser humano pode praticar numa cultura que está o tempo todo tentando te dizer quem você é através de algoritmos, de propaganda e de comparação. Você decide o que entra. Você decide o que se repete. E o que se repete se torna estrutura. E a estrutura determina o destino. A conexão entre identidade e tomada de decisão. Cada decisão que você toma
nasce de uma crença sobre quem você é. Isso é um fato da psicologia comportamental que tem implicações profundas e que raramente é ensinado de forma direta. Quando alguém acredita, no nível mais profundo, que é uma pessoa disciplinada, as decisões relacionadas à disciplina se tornam mais fáceis, não porque a situação mudou, mas porque a identidade funciona como um filtro. Ela seleciona as opções que são coerentes com quem você acredita que é e descarta as outras antes mesmo que a mente consciente precise deliberar sobre elas. Isso explica por que mudanças de comportamento baseadas apenas em força de vontade são tão temporárias. A força de vontade é um recurso finito e se esgota ao longo do dia, mas a identidade não se esgota. Ela opera no nível automático, o que significa que quando a identidade muda, o comportamento muda com ela de forma sustentada, sem exigir esforço constante. O trabalho de transformação real não é mudar o que você faz, é mudar quem você acredita que é. E então, o que você faz muda como consequência natural. Isaías declara que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia. A imagem da águia não é acidental. A águia não luta contra o vento. Ela usa o vento. Ela reconhece sua capacidade de voar e usa o que o ambiente oferece, mesmo quando esse ambiente parece adverso, para se elevar. Essa metáfora descreve exatamente o que acontece quando a identidade está ancorada em uma verdade sólida. Você para de lutar contra cada circunstância, tentando sobrevivê-la pela força bruta, e começa a navegar com inteligência, usando o que está diante de você para avançar. Quando você treina a sua mente todos os dias com o Salmo 139, com a afirmação de que você foi feito de forma admirável, que tem propósito inscrito, que é completamente conhecido e mesmo assim acompanhado, você está construindo a identidade que sustenta as decisões que constroem a vida que você quer. Não de uma vez, não em um dia de revelação, mas em um acúmulo diário, sessão após sessão, repetição após repetição, até que a verdade não seja mais algo que você tenta acreditar, mas algo que você simplesmente sabe. O ritual diário. Como praticar na vida real. Conhecimento sem prática é apenas informação. E informação sem aplicação não transforma nada. Por isso este tópico existe, para sair do campo das ideias e entrar no campo do que você vai fazer concretamente a partir de agora. O treino diário da mente com o Salmo 139 não precisa ser complicado. Na verdade, a complexidade é inimiga da consistência. Quanto mais simples for o ritual, maior a probabilidade de que ele aconteça todos os dias. E é a consistência, não a intensidade, que produz transformação duradoura. O primeiro elemento do ritual é o momento. A ciência do comportamento mostra que rituais ancorados em momentos específicos do dia têm taxa de adesão muito maior do que rituais que dependem de disposição ou de lembrança. Escolha um momento fixo. Pode ser logo ao acordar, antes de qualquer contato com o celular ou com o mundo externo. Pode ser no início do expediente, antes de qualquer demanda profissional. Pode ser à noite, como forma de encerrar o dia, ancorando a mente no que é verdadeiro antes de dormir. O momento importa menos do que a fixidez. O que é fixo vira hábito. O que é hábito vira estrutura. O que é estrutura vira quem você é. O segundo elemento é a leitura ativa. Não leia o Salmo 139 como se fosse uma lista de itens a ser processada rapidamente. Leia como se cada frase fosse endereçada especificamente a você. Por que é? Substitua mentalmente os pronomes. Onde diz me, pense em si mesmo com nome e com rosto. Ative a imagem. Ative a emoção. Pergunte-se: o que significa para mim ser feito de forma admirável e maravilhosa? O que muda na minha vida se eu realmente acreditar que os meus dias foram escritos com propósito? Esse tipo de questionamento não é acadêmico. É o que converte informação em experiência. E somente a experiência muda o sistema nervoso. O terceiro elemento é a declaração em voz alta.
Isso tem base fisiológica. Quando você vocaliza algo, você aciona o sistema auditivo além do cognitivo. Você ouve a sua própria voz dizendo a verdade sobre você. E o cérebro, que está o tempo todo monitorando o ambiente para sinais de segurança ou ameaça, recebe da sua própria voz um sinal que carrega peso diferente do pensamento silencioso. Escreva uma versão pessoal das verdades do Salmo 139. Transforme em primeira pessoa. Declare em voz alta. Todos os dias, por pelo menos 21 dias. E observe o que começa a mudar, não nas circunstâncias, mas uma mente treinada muda uma vida inteira. Você chegou até o final deste vídeo. E isso não é pouca coisa, porque vivemos num tempo em que a atenção é o recurso mais disputado do mundo, em que cada segundo de concentração é disputado por notificações, por estímulos, por urgências fabricadas que nunca param de chegar. E você escolheu usar a sua atenção aqui, neste conteúdo, com esta mensagem. Isso já diz algo sobre quem você é e sobre o nível de consciência que você está desenvolvendo. Porque as pessoas que chegam até o final não são as que têm mais tempo. São as que entenderam que investir em si mesmas não é luxo. É a única estratégia que realmente funciona no longo prazo. Ao longo deste vídeo, você passou por uma jornada que não foi apenas intelectual. Você foi convidado a olhar para a sua mente de um ângulo diferente, a perceber que os pensamentos que você carrega sobre si mesmo não são fatos, são hábitos, e que hábitos, por definição, podem ser substituídos. Você entendeu que o problema de uma mente sem âncora de identidade não é fraqueza de caráter, mas ausência de prática, que o cérebro aprende pelo que é repetido e que repetir com intenção e com emoção não é ingenuidade, é o uso mais inteligente da neuroplasticidade que a ciência já descreveu. Você viu que ser plenamente conhecido e ainda assim plenamente acompanhado não é uma promessa abstrata, é a base psicológica mais sólida que qualquer ser humano pode ter. Que a responsabilidade de treinar a mente não é opcional para quem quer uma vida diferente. É o ponto de partida. E que cada decisão que você toma nasce de uma crença sobre quem você é, o que significa que mudar a identidade é o caminho mais curto para mudar o comportamento de forma duradoura. Tudo isso está disponível para você. E está disponível agora, não depois que a situação melhorar. Não quando você tiver mais tempo, mais dinheiro, mais estabilidade. Agora. Porque o treino não depende das circunstâncias. Ele é exatamente o que te prepara para enfrentá-las. Mateus diz que o homem sábio edificou a sua casa sobre a rocha. E quando vieram as chuvas e os ventos e as enxurradas e deram contra aquela casa, ela não caiu porque estava fundada sobre a rocha. Preste atenção nessa imagem. A rocha não impediu a chuva de cair. Não afastou os ventos, não eliminou a enxurrada. O que a rocha fez foi garantir que, diante de tudo isso, a casa permanecesse de pé. Essa é a promessa do treino mental fundado em uma verdade inabalável. Não a ausência de dificuldades, mas a capacidade de permanecer inteiro quando as dificuldades chegarem. E elas vão chegar, para todo mundo. A diferença está na fundação. Treinar sua mente todos os dias com o Salmo 139 é construir essa fundação, tijolo por tijolo, repetição por repetição, dia após dia. É acordar e, antes de qualquer outra coisa, lembrar de quem você é. É escolher deliberadamente que a narrativa sobre a sua vida não será escrita pelo algoritmo que você consumiu antes de dormir, pelo chefe que não te valorizou, pelo relacionamento que não funcionou, ou pela voz interna que aprendeu, ao longo dos anos, a repetir tudo que está errado. É escolher uma narrativa mais antiga, mais funda, mais verdadeira. Uma narrativa que diz: você foi formado, você foi visto, você foi feito de forma admirável e maravilhosa. E os seus dias foram escritos com propósito antes de existirem. Isaías declara que aquele que criou você também te chama pelo nome, não pelo cargo, não pelo título, não pelo resultado do último mês, pelo nome. Isso é identidade em nível de origem. E quando você começa a operar a partir dessa identidade, algo muda na forma como você entra em uma sala,
na forma como você recebe uma crítica, na forma como você se levanta depois de uma queda. Você para de pedir permissão para existir. Você para de aguardar a aprovação externa para agir. Você para de tratar cada fracasso como uma sentença definitiva sobre o seu valor. Porque você sabe, no nível mais profundo, que o seu valor não está em jogo. Ele já foi estabelecido. O treino diário é apenas o processo de lembrar disso com consistência suficiente para que o seu sistema nervoso também acredite. A transformação que você busca não começa quando a situação muda. Ela começa quando você muda a forma como processa a situação. Ela começa na mente. Começa no que você repete. Começa no que você escolhe acreditar sobre si mesmo quando ninguém está olhando, quando tudo parece ir contra, quando a exaustão bate e a dúvida fala mais alto do que a fé. É exatamente nesses momentos que o treino mostra o seu valor. Não porque vai eliminar a dor, mas porque vai garantir que a dor não te defina. Você foi feito de forma admirável e maravilhosa. Repita isso, em voz alta, com convicção. Todos os dias, não até acreditar, mas porque já é verdade. E o seu trabalho é simplesmente lembrar disso com frequência suficiente para que sua mente pare de argumentar contra. Esse é o treino. Simples assim, difícil assim e transformador assim. Se este conteúdo plantou algo em você, se uma única frase tocou algo que precisava ser tocado, deixa o coração aqui, compartilha com alguém que precisa lembrar do que é feito e se inscreve no canal porque o que vem pela frente foi feito para quem está disposto a crescer de verdade por dentro, antes de qualquer resultado aparecer por fora. Até o próximo vídeo.